Então aí a mais uma aula de álgebra linear 2, esta que trata de vetores linearmente dependentes, que a gente vai usar a notação aí de vetores LD e vetores linearmente independentes, que são os LIs, tá? Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser seguir aí as aulas, basta se inscrever, ok? Vamos aí à definição de vetores dependentes e independentes. A gente precisa, então, para essa definição, um espaço vetorial, né, que a gente está denotando aqui pela letra V, certo? Com todas as observações anteriores. A gente vai ter um conjunto com N vetores, que eu estou chamando aqui o conjunto A, que tem aqui os vetores V1 até o Vn, certo? Que está dentro do espaço vetorial. E aqui uma observação é que a gente está pegando um conjunto limitado, tá? Com N vetores. Então a gente vai fazer a combinação desses vetores, né? Com escalares A1 até a N. Vai escrever aqui a combinação A1V1 mais A2V2 mais ANVN. E a única diferença agora é que a gente vai igualar isso a zero, tá? Claramente, como a gente já viu anteriormente, isso aqui vai resultar num sistema, tá? Esse sistema, ele vai, a gente quer que ele seja sistema possível determinado, e se a solução for a solução trivial, ou seja, todos os escalares forem iguais a zero, a gente vai dizer então que esses vetores aqui, né, são linearmente independentes, tá? Agora, se a gente encontrar qualquer um escalar desse diferente de zero, a gente vai dizer que esses vetores são linearmente dependentes, tá? Uma das coisas importantes aqui é, se de repente você tirar um vetor desse conjunto e de repente encontrar todos os escalares iguais a zero, então aquele conjunto menor, ele vai ser LI, tá? E se tiver um vetor desse daqui que se escreva como combinação linear dos outros vetores desse conjunto, a gente vai chamar de LD, certo? Então aí para ficar mais claro, a gente vai pegar um exemplo no espaço das matrizes de dimensão 2 por 2, né, duas linhas, duas colunas, tá? E a gente vai pegar aqui esse conjunto com 3 matrizes, tá? Essa matriz aqui, que seria o primeiro vetor, menos 1, 2, menos 3, 1. O vetor 2, que é a matriz 2, menos 3, 3 e 0. E o vetor 3, que é a matriz 3, menos 4, 3 e 1. A gente vai provar, então, que esse conjunto ele é linearmente dependente, tá? Para provar isso, a gente faz a combinação, né, com os vetores do conjunto, V1, V2 e V3. Então, a gente faz A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, e iguala isso a zero, tá? Lembrando que aqui os escalares A1, A2, A3 é o que a gente está querendo investigar quais são os valores para esses escalares aqui. Então, a gente substitui as matrizes, né, no lugar dos vetores. Aqui esse zero simboliza a matriz nula. Faz aqui as operações matriciais, né, de multiplicação por escalar e soma de matrizes, igualdade de matrizes, né, e aqui a gente vai conseguir então o nosso sistema, tá? Igualando elemento a elemento em cada posição aqui, certo? Então, só para lembrar, esse sistema ele é um sistema linear, não quadrado, porque a gente tem 4 equações e 3 incógnitas, tá? E aí, diferentemente daquele outro processo que a gente viu anteriormente, aqui nesse sistema a gente vai fazer o escalonamento, mas aqui a gente tem um sistema homogêneo, né? Porque tudo é igual a zero. Então a gente não vai se preocupar aqui com a última coluna, tá? No caso anterior, a gente tinha aquelas incógnitas, né? X, Y, Z e T. Aqui a gente não vai precisar se preocupar com isso, tá bom? E a nossa ideia é chegar numa matriz 3 por 3 identidade, e a última linha teria que zerar, tá? Nesse caso aqui,
a gente encontrou essa expressão aqui. Eu não fiz aqui o escalonamento, mas vocês podem estar resolvendo pelo escalonamento, tá? Escrevendo a matriz, né, dos coeficientes e operando com as linhas, com aquelas multiplicações e soma ou subtração de linhas. E aí, caso você encontre algum problema, descreva aí que nós, no caso, eu posso fazer aí um material anexo para identificar esse problema que vocês possam encontrar aí nesse escalonamento, tá bom? Então, a gente achou essa regra aqui, menos A3V3, V1, menos 2A3V2, mais A3V3 igual a zero. Então, claramente aqui, o A1 é menos A3 e o A2 é menos 2A3, tá? A gente encontrou essa solução, então, desse sistema, substituindo numa das equações, a gente encontra essa igualdade, que vai formar, então, a restrição, essa restrição que vai dizer naturalmente que esses vetores eles são linearmente dependentes, porque a gente não encontrou esses escalares iguais a zero, tá? Porque aqui o A3 ele percorre os reais. Então, para cada valor real que você substituir aqui, por exemplo, se o A3 for 1, né, o A1 vai ser menos 1 e o A2 vai ser menos 2. E assim você vai encontrar infinitas soluções para esse sistema aqui, tá? Então seria um sistema possível e indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Então não é o que a gente queria para ser linearmente independente, portanto esse conjunto forma um conjunto LD, linearmente dependente. Só para vocês entenderem aqui, a gente pode escrever o V1 como combinação de V2 e V3, simplesmente operando aqui essa equação, ou seja, dividindo todo mundo por A3 e isolando o V1. Né? Claramente ele vai ficar em função do V2 e do V3. A mesma coisa você pode fazer para o V2, ficar em função do V1 e do V3, e o V3 em função do V1 e V2, tá? Isso aqui é exatamente para vocês entenderem por que a gente chama essa combinação de LD, tá? Porque os vetores acabam ficando em função dos outros vetores que estão no conjunto, tá? Então, naturalmente, dessa última observação que nós fizemos, tá? Se um conjunto ele é LT, né? Se somente se pelo menos um desses vetores é a combinação linear dos outros vetores desse conjunto, tá? Então, em qualquer ordem que você possa pegar aqui, né? Você pegou o VI. Então, se esse conjunto é LD, você consegue escrever o VI como combinação linear dos outros vetores que ficaram no conjunto. Se a gente fosse fazer aqui uma negativa desse teorema, né, a gente teria o seguinte: se um conjunto A, né, constituído de n vetores é Li, se somente se nenhum desses vetores for combinação linear dos outros, tá? Aqui a gente está negando essa proposição aqui, né, que tem o se somente se ele não muda, né, na negativa. Aqui esse pelo menos um é substituído por nenhum, tá? E aí você consegue então esse outro olhar aqui desse teorema, tá? Então, tanto vale o LD, no caso, qualquer um dos vetores se escreve como combinação, e no caso de ser LI, nenhum dos vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores, tá? E uma observação bem clara sobre os vetores linearmente independentes, né, que a gente acabou de ver, é que se V1 e V2 são LD, significa que o V1 é um múltiplo de V2, é um alfa V2, por exemplo. E a gente viu isso lá em álgebra linear 1, quando a gente consegue escrever o vetor dessa forma, significa que eles são colineares, estão na mesma reta, né? Ou seja, um é múltiplo do outro. Então, geometricamente, quando a gente vai observar os conjuntos que são LD, né, se a gente tiver aqui um conjunto constituído apenas de dois vetores, a gente consegue então observar que esses vetores estão na mesma linha, tá?
E se a gente for recapitular a álgebra linear 1, né, já que as componentes são iguais a menos de uma constante, né, se a gente for colocar o determinante formado pelos componentes desse vetor, a gente vai encontrar então o determinante igual a zero, né, porque uma linha é múltipla da outra, então é uma propriedade natural lá de determinantes, tá? Então seria uma forma bem mais rápida de você verificar que dois vetores são LD, se você fizer o determinante entre as componentes desses vetores e der zero, então a gente já sabe naturalmente que esses vetores são linearmente dependentes um do outro. No caso dos vetores linearmente independentes, a gente nunca consegue escrever esses vetores na mesma reta aqui, tá? O próprio plano aqui, x, y, z, são constituídos de versores, onde esses versores também são LI, tá? Vamos aí a mais alguns exemplos, tá? Sempre fazendo da mesma forma, pessoal. Se você quer provar que um determinado conjunto é linearmente dependente ou independente, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a combinação igualar a zero, encontrar os escalares. Se esses escalares forem todos zeros, então o conjunto é LI. Se tiver algum diferente de zero, é LD. Simples assim. Então, aqui nesse caso, novamente no espaço das matrizes, né, de ordem 2 por 2, a gente tem esses dois vetores, né, que são duas matrizes, e a gente quer verificar se esse conjunto é LD ou LI. Nesse caso, você poderia fazer a combinação tranquila aqui, tá? Vai dar certinho, e com certeza você vai encontrar algum escalar diferente de zero. Na verdade, se você observar essa matriz, esse vetor 1 e esse vetor 2 aqui, eles estão iguais a menos de uma constante. Que constante seria essa? Dê uma olhada aí, por exemplo, aqui, ó, 1 virou 3, o 2 virou 6, o menos 4 virou menos 12 e o menos 3 virou menos 9. Então, a gente está multiplicando apenas esse vetor aqui por 3. O que significa que V1 é igual, aliás, o V2 é 3 vezes o V1. E isso já naturalmente constitui vetores linearmente dependentes, tá? Um depende do outro. Mas você pode fazer a combinação igualar a zero e encontrar um escalar igual a 3 aí que vai dar certinho, tá? Nesse outro caso aqui que a gente tem vetores no R4, tá? 3 vetores no R4. Então, a mesma coisa. Se a gente quer provar quer saber se esse conjunto é LI ou LD, faz a combinação, né? A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a zero. Sempre lembrando que esse zero, pessoal, ele faz menção aqui ao espaço vetorial, tá? Então, ele não é um zero qualquer, ele é o zero representando o vetor nulo daquele espaço. Então, nesse caso, como está no R4, esse vetor nulo aqui tem 4 componentes nulas. Aí faz a multiplicação por escalar, soma de vetores, igualdade de vetores, achando aqui um sistema, tá? Esse sistema aqui, 3 por 3. E nesse caso aqui bem simples, né? Porque aqui na última linha a gente já encontra o valor de A, que é 0. Se o A é 0, o B também vai ser 0. Se o A e o B são 0, o C também vai ser 0. Então, naturalmente, esse conjunto é LI. Ok? Linearmente independente. Se você plotar isso daqui no R4, né? Supostamente, dariam vetores aí que não estariam na mesma reta. Ou no mesmo plano. Propriedade da dependência e independência linear. Aqui são algumas convenções que a gente utiliza, que a gente vai utilizar mais para frente, tá? E elas são importantes. Então, se a gente tem um espaço vetorial e o conjunto que a gente está querendo lá, aquele conjunto, é formado por apenas um único vetor, tá? E esse vetor é não nulo. Então, a gente vai dizer que esse conjunto é linearmente independente, tá? Se um conjunto contém um vetor nulo,
então naturalmente é linearmente dependente, porque o vetor nulo ele pode ser uma combinação dos outros vetores da base simplesmente utilizando os escalares zero, né? Nas outras posições. E por exemplo, se fosse o V1, né? Se eu tivesse um elemento V1 e um vetor nulo, né? O V1 eu posso escrever então como sendo 1V1 mais 0 vetor nulo. E aí daria uma combinação linearmente dependente. Terceira propriedade é se uma parte de um conjunto é linearmente dependente, então todo o conjunto vai ser linearmente dependente. Da mesma maneira que se você encontrar uma parte de um conjunto, aliás, se um conjunto é LI, então qualquer parte desse conjunto também vai ser LI. Uma outra convenção é o seguinte: se um conjunto A é LI e B é LD, onde o B você só incluiu mais um vetor aqui dentro, né? Então esse W é combinação linear desses vetores V1 até Vn, tá? Você na verdade aqui incluiu dentro de um conjunto LI um vetor, tá? E se esse conjunto, após essa inclusão desse elemento, se tornou LD, é porque esse elemento é a combinação linear desses vetores que já estavam antes formando uma base LI. Aliás, um conjunto LI, desculpa. Ok? Então é isso, pessoal. Estou utilizando aí os Steinbruch. Para quem quiser fazer mais exercícios e tiver alguma dúvida, pode colocar aí na descrição, ok? Bom estudo.